Olá, aqui é a Samanta, diretora da Radar Gestão para Advogados, e estamos aqui novamente com o nosso Radar de Dicas, sempre com uma dica semanal para você a respeito da gestão e ambientes jurídicos. Hoje nós vamos falar sobre como devemos selecionar, treinar, delegar em uma equipe. Eu costumo dizer assim: nós temos algumas possibilidades de carreira na advocacia, escolhas, caminhos, trilhas diferentes. Agora, se optamos por ter um escritório de advocacia, mesmo que pequeno, mesmo que iniciemos lá como uma sociedade unipessoal ou um microescritório e depois, vamos dando os próximos passos, nós precisamos investir em seleção, treinamento, delegação. Sim, porque já sabemos que precisamos de uma equipe para crescer. Quer dizer, em algum momento vamos ter por objetivo, por meta, tirar o pé do acelerador, ou mesmo pendurar as chuteiras. E nessa linha, precisamos criar e desenvolver uma equipe realmente confiável, uma equipe para a qual possamos delegar atividades e delegar com controle, não delargar, Bom, então as minhas dicas vão no seguinte sentido. Primeiro, estabeleça papéis e funções. Você, enquanto advogado, sócio, se concentre no core business, na atividade principal da advocacia e contrate pessoas para as chamadas atividades de suporte, Aí você consegue estabelecer os papéis e funções. E inclusive já fizemos uma outra dica, um outro vídeo desse radar de dicas falando sobre isso. O que eu quero trazer hoje é: a partir do momento em que você define papéis e funções, você tem condições de estabelecer os cargos, as funções, e aí entender quais são as atividades que a pessoa vai realizar. Com base nas atividades, você delimita todos os requisitos objetivos e subjetivos. Por exemplo, a formação, os cursos complementares, os conhecimentos, as experiências necessárias e outros detalhes. Tendo feito isso, você consegue compreender melhor qual vai ser o tipo de vínculo que você vai ter que oferecer, qual é a remuneração, etc. Então, existe uma ordem nesse caminho para você conseguir selecionar boas pessoas. Defina papéis e funções, definido papéis e funções, defina o cargo ou função, comece listando as atividades para compreender requisitos subjetivos e subjetivos e demais detalhes, para depois pensar em vínculo e remuneração. Nós, por vezes, fazemos tudo errado, Começamos a falar sobre o vínculo. Eu vou contratar uma pessoa assim assado, vou contratar um advogado associado. Não, eu vou contratar uma secretária CLT. Calma. Primeiro entenda o que você precisa dessa pessoa, quais são as atividades que ela vai desempenhar. E aí você vai fazendo todo esse caminho que eu mencionei. Feita a descrição de função, faça o anúncio dessa vaga, de uma forma profissional para atrair muitos candidatos. E aí proceda uma seleção criteriosa com pelo menos 6 etapas. A Radar, por exemplo, faz seleção de profissionais no ambiente jurídico e lá na nossa área chamada Radar RH, nós tínhamos 6 etapas de seleção, passamos para 7 e agora já estamos incrementando com uma 8ª. Sim, tudo para ter mais cuidado na seleção. Você precisa fazer um teste técnico, teórico e prático. Você precisa também pedir um vídeo da pessoa, porque aí você consegue verificar postura, fala, etc. Precisa checar referências. Então, tem uma série de etapas muito interessantes nisso. Contratada a pessoa de treinamento. Eu sei que treinar às vezes é meio chato, leva tempo, exige energia, mas não tem outra forma, nós precisamos treinar. Nesse treinamento, crie regras, combine algumas coisas para a pessoa poder se sentir à vontade, para te perguntar, tirar dúvidas. Vai pondo no papel uma espécie de manualzinho do trabalho dela,
tudo isso vai ajudando, tá? E aí você vai desenvolvendo as pessoas, vai medindo o desempenho e vai analisando se as pessoas estão atingindo os objetivos. Se não estiverem, enfim, claro que você vai tentar contornar, pode traçar um plano de ação em conjunto com a pessoa, mas em última análise, prefira realmente desligar esse vínculo e buscar alguém que tenha o perfil e que realize as atividades que o escritório precisa, certo? Então essas são algumas das nossas dicas desse radar de dicas. E temos também um curso na Radar específico sobre isso. Então, como selecionar, treinar e delegar. Então, há muita ainda origem, base para você buscar mais assunto, mais subsídio sobre esse tema e engrandecer o seu conhecimento e a sua experiência em gestão de pessoas, ok? Até o nosso próximo Radar de Dicas. Um abraço!